Embora o YouTube seja também uma certa... Enfim, você está preso a um algoritmo, mas a forma de você conseguir distribuir no sentido de chegar às pessoas, né? Distribuir o teu produto é como é que você faz chegar às pessoas. Você vai fazer numa sala de cinema, você vai fazer na internet, você vai fazer... Eu não vejo como tela final, vamos na tela, né? Outro caminho que não seja a internet hoje. Agora, como fazer isso? Porque, né? Aí uma coisa que eu estou, inclusive, num outro projeto aqui, que tem a ver com a cannabis, mas que eu acho que o importante é você se associar a um grupo de pessoas, ou construir redes que possam trabalhar de certa forma assim, cada um com a sua independência, com a sua linguagem, com a sua autenticidade, né? Porque também a internet trouxe isso, né? Você pode ser quem você quer ser, você não está dentro de um modelo que, se eu for trabalhar com um canal, de certa forma eu vou ter que me colocar. Você vai ver tudo que é edital de canal, ele vai te dar uma lista de pré-requisitos, você vai ter que se enquadrar ali, o tema que você vai falar, o tempo que você vai falar, o modelo, vai ter apresentador, não vai ter apresentador, vai ser em off, vai ser entrevista, o canal chega para você e fala assim, eu quero isso. Então, assim, a internet possibilita essa independência, mas é uma independência que cada vez menos, eu acho, deveria ser individualizada, sacou? Às vezes falam, não, vamos fazer uma edição coletiva. Para mim nunca funcionou. Nem no teatro,
que realmente aí poderia funcionar, que é dali que vem o cinema coletivo, vem do teatro, né? Porque o teatro nos anos 70, 60 tinha as direções coletivas, até o público participava, dando dicas, a peça parava, o público participava, era todo um processo político revolucionário, né? Mas cinema coletivo eu não consigo, eu até hoje não consigo, a menos que cada um faça seu curta e se faça um, entendeu? Ou você parta de zero, entendeu? Você parte de zero, monta uma equipe, então todo mundo vai trabalhar tudo desde o início. Agora, você trabalhar tudo para no final um monte de gente palpitando, eu já cortei várias vezes isso. Esse grupo de WhatsApp, eu estava fazendo um documentário sobre os dois Paulos, Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo Hans. E tínhamos um grupo, gente num estado, gente em outro estado. Cada vez que a gente se reunia, começava tudo de novo. Não, que eu vou falar com não sei quem. Aí eu falei, gente, vou parar o grupo porque eu preciso fazer o filme. Então cortei o grupo e o filme foi feito rapidinho. Eu gostaria de me inserir nessa luta com outros cineastas, com outros militantes do cinema político para ver isso, né? Porque não há. Eu soube que houve uma tentativa uma vez de se apropriar de práticas que houve em outros países, por exemplo na Argentina, né? Que depois de 2001, que foi um pouco 2013 daqui, quando o povo foi para a rua, derrubou o presidente, depois derrubou outro, foram 5 presidentes, um atrás do outro, em 2001, que eu fiz o Panelaço, né? Panelaço na Argentina, o documentário. E a partir daí, muita gente foi na rua com... Não era nem com celular, era com câmeras ainda. Né? Celular já tinha, não? Ou não tinha naquela época? 2001 eu acho que não tinha. Não, era câmeras pequenas e tinha uma praticidade infinita. Então se fez um monte de imagens, de documentários, e todo esse povo se reuniu dentro de uma agrupação de documentalistas chamado DOCA, Documentaristas Argentina. E esse DOCA e outras organizações de coletivos de imagem, tanto de partido, de sindicato, autônomos, se concentraram numa proposta de exigir do Estado um recurso específico para esse tipo de cinema. Até hoje funciona. Tem um nome, não me lembro o nome, mas o pessoal é uma coisa sem burocracia, não são recursos de milhões, não? Como aqui no Brasil, claro, Brasil é outra história, mas lá, sei lá, digamos que aqui, 100 mil reais aqui, 50 mil, se entrega um grupo, outro, se divide, e a cada 3, 4 meses tem um monte de filmes sendo feito. Mas isso foi exigência e foi luta direta contra a Ancine de lá, que é o INCA, Instituto Nacional de Cinema Argentino, e foi o pessoal lá, entendeu? Eu tive um projeto lá, depois não fiz, mas é impressionante como isso funciona lá, entendeu? Fora dos grandes recursos para o cinema ficcional, daquele que se dedica a esse tipo de filme de ficção, que realmente requer de recursos muito maiores, né? Mas tem filmes que com pouco dinheiro você faz um grande filme que pode participar de um festival com outro filme feito com milhões. Acontece comigo, né? Já participei em Mostra, tem um filme meu feito praticamente com nada. Nada, digo 10 mil, 20 mil, essa coisa que a gente vai procurando daqui e de lá, né? Um filme feito com milhões. Cara, eu não. Assim, a gente, né, sabe que a distribuição ela é tão importante, né, na obra cinematográfica quanto a produção e a elaboração dessa produção, né? E a gente vive um esgotamento da produção independente na viabilização de suas obras. A gente se esgota para viabilizar nossas obras. A gente se esgota para pesquisar, para elaborar, para juntar gente, para fazer. Né? E aí, quando faz, meio que há um entendimento meio que generalizado que é um ponto de chegada, é um ponto de... E que não é, na prática, não deveria ser, na prática, um ponto de chegada. Né? Ele deveria ser um ponto de continuação, né? De uma natureza completamente diferente, que é um desdobramento da tua obra na sociedade propriamente dita. Né? Como uma obra que vai possibilitar fruições estéticas, que vai possibilitar o acionamento da reflexão, das sensibilidades, vai possibilitar o encontro,
né? O autor vai com sua obra, a autora vai com sua obra, a equipe, a autora, né? Todo mundo ali na sua construção de autoria em relação à obra vai junto, né? Deveria ir junto para estabelecer esses encontros, ou a própria obra ser assimilada por grupos sociais, pelas pessoas, e ganhar sua vida própria, sua dinâmica própria, na fomentação dessas discussões, dessas fruições que a gente está trabalhando aqui. E eu acho que, se eu observar das minhas primeiras produções para as produções que eu tenho feito agora, ou para as que eu ainda vou realizar, eu acho que não necessariamente mudou muito, diante até do que a gente já conversava anteriormente. A gente vê vários mecanismos outros de distribuição por conta da internet, por conta das plataformas, dos sites de conteúdo, né? A gente vive o momento cada vez mais latente da produção de conteúdo. A produção de conteúdo ela tá tão fetichizada que que até os robôs estão produzindo conteúdo, porque já não basta só os seres humanos produzindo conteúdo, a gente precisa de tanto conteúdo que até a inteligência artificial agora precisa produzir conteúdo, né? E então, assim, eu acho que na verdade não mudou muito. O desafio que tinha o Vitor documentarista lá vamos botar aí, há 12 anos atrás, quando eu realmente organizei um lançamento de um documentário, assim, fiz imprensa, distribuí para festival. Para o Vitor de 2023, cara, eu acho que não mudou muito em relação às estruturas, em relação aos gargalos, em relação às necessidades, e em relação ao que é definido como produção audiovisual que vai ser distribuída. Isso não é desânimo, não é um discurso derrotista do tipo, não mudou nada, continua a mesma merda. Não se trata disso. Eu acho que não mudou nada no sentido de os mesmos arranjos estratégicos, comunitários, solidários, que a gente precisa armar hoje em dia para distribuir um filme independente, são iguais, ou seja, a gente produz basicamente com colaborativismo, pouco recurso, né? As distribuições elas são sempre relacionadas à capacidade que permitem chegar, né, essas produções. A gente não tem salas de cinema, emissoras, plataformas, a gente não tem um circuito efetivamente na nossa mão. A gente tem experimentos, a gente tem possibilidades, a gente tem escapamentos que a gente consegue fazer. E a gente começou exibindo filmes musicais no antigo Espaço 300, ali na Visconde do Uruguai, que era ligada à Secretaria de Educação. Era um público bem pequeno ali, justamente por ser no centro, na parte mais pobre do centro aqui de Niterói, né? Até que em 2015 a gente teve um convite, e isso eu falo, o núcleo na época era núcleo de produção digital. A gente teve convite de produzir um cineclube no Jambeiro, no Solar do Jambeiro, que foi o Cine Nikit. E a partir daí surgiram outros convites de outros órgãos públicos aqui de Niterói, Biblioteca Parque, Teatro Popular de Niterói. E aí foi meio que o boom, né, dos cineclubes aqui foi nessa época, de 2015 até antes da pandemia, 2019. Um belo dia, estávamos no IACS, eu era aluna da graduação, e duas pessoas apareceram lá querendo conversar com alunos de cinema, que eram o Alex Seitera e o Guilherme Tristão. O Guilherme Tristão trabalhava no Cinearte, inclusive, foi funcionário da UF a vida inteira, agora está aposentado. E eles dois eram parte do núcleo fundador do FBCU, que é o Festival Brasileiro de Cinema Universitário. E eles queriam conversar com os alunos, porque o festival tinha tido, como vários festivais no Brasil, tido um período de ascensão ali entre 2007 e... dos 2000 e poucos até 2013, de ganhar grandes editais.
E depois suspenderam vários editais, então ele já estava assim há uns anos, rolando assim meio a cada 2 anos, e a equipe não conseguiu se sustentar. Dentro do projeto, eles queriam alunos de cinema que pudessem ir compor essa equipe. E aí eu entrei nesse núcleo. Eu, o Lucas Reis e o Eduardo Brandão Pinto, na época. E aí a gente foi fazendo reuniões, foi montando o projeto, a gente fez o festival... eu tinha... Até minto, isso foi em 2015. Na verdade, antes disso, eu tinha sido júri. O Eduardo Brandão tinha sido júri na edição de 2014. Ele me indicou para ser júri estudantil em 2015. O Alex e o Guilherme foram falar com a gente em 2016, mais ou menos. Então, foi isso. Eu já tinha vivido o festival, já tinha gostado. Me juntei a esse grupo. Em 2017, a gente consegue fazer uma edição. Que eu trabalhei como produtora de oficinas. Em 2019, a gente consegue fazer outra edição que eu trabalhei como receptivo. Mas assim, eu trabalhei especificamente, mas eu tive muito contato, porque era uma equipe muito pequena, uma equipe de 4, 5 pessoas. Então, tive contato, assim, né, com as áreas. No início de 2018, a professora Radija Chalupe, que também trabalha na SPM, me convidou para falar sobre a FBCU numa semana de cinema da SPM. E aí eu fui. E a mesa era eu e a Hilda Santiago, que é a diretora do Festival do Rio. E a Hilda começou a apresentar o Festival do Rio, forçou uma linda apresentação, um slide com números incríveis de quantos filmes o festival já tinha estreado, quantos dinheiros se movimentavam, enfim, Festival do Rio, né? Assim, festival. E eu ali levei um teaser dos últimos filmes que passaram da edição anterior, de 2017, do festival. E contei a história do festival, assim, como tinha surgido, como ele estava continuando naquele momento. E aí, Hilda gostou ali da apresentação, me perguntou se eu queria trabalhar no Festival do Rio. E aí, o primeiro ano que eu trabalhei lá foi em 2018. E tem um projeto que se chama Mostra do Filme Marginal, que iniciou em 2017. A mostra ela é resultado de uma atuação de cineclubista, né? Desde 2013. A gente tocava o Cine Outro, né, que iniciou no Espaço Outro em Vila Isabel, que era um espaço alternativo, né, autogerido, que por um bom tempo, né, desenvolveu a atividade do Cineclube, Cine Outro. Com a pandemia e o espaço se dissolveu, né, o Cine Outro ele ficou colaborando com outros cineclubes, né, fez atividades online, mas também ele, como tem uma estrutura mínima de projetor, tem som, então a gente dá apoio para outros eventos de cinema, a gente circula, né, leva o som, leva o projetor para conseguir realizar as atividades. Mas agora, no próximo ano, a gente vai retomar com a minha mudança para o centro da cidade, né, então aqui tem mais possibilidade de conseguir espaços, então ele vai voltar em 2025. Então, a Mostra do Filme Marginal, ela surge, né, como um desdobramento do Cineclube, porque o Cineclube e o Cine Outro é um cineclube que só trabalhava com filmes políticos, né? Então, não tinha filme artístico por si só, não era só filme político mesmo. E o cineclube, né, tem exibido os filmes e depois a gente abre para o debate. Lá no espaço que a gente morava, a maioria das pessoas eram anarquistas, né? E aí se conversou sobre a possibilidade de criar um festival de filme anarquista no Rio de Janeiro e tal. E eu me coloquei também à disposição, mas eu pensei que fazer um festival de filme anarquista ia restringir muito, né, os filmes, né, suas características e tal. Então, fazer a proposta do filme marginal, na minha visão, ele ampliava, né, esse campo, né, de atuação do filme e a gente conseguiria abarcar temáticas sociais políticas importantes, mas sem um recorte teórico ideológico que o anarquismo se propõe, né? O Cine Tamoio começou em 2016, foi a primeira edição. Mas, na verdade, desde 2012 que eu vinha tentando fazer um festival de cinema na cidade. E todo mundo fala aquilo, né? Que a gente já sabe. Todo mundo falando que era loucura, que não ia ter público, que não ia dar certo. Para que um festival de cinema na cidade, se as pessoas nem iam no cinema direito.
E eu fiquei insistindo, porque não custa nada pedir, mas só quando foi em 2016 que eu fui convidado para trabalhar na Fundação de Arte de São Gonçalo, que eu vi uma possibilidade de estar em um cargo e me dar abertura. A Fundação ajudou em muita coisa? Praticamente nada. Só o fato de eu estar lá dentro. Porque uma chancela faz toda a diferença. A primeira edição a gente fez no auditório da UERJ, ali da faculdade. E a faculdade, muitas das vezes, pediu o nosso espaço para fazer as exposições deles lá na Fundação de Arte. Falei, opa, já tem um auditório. Agora é troca de favor. E aí eu fui fazendo, assim, não tinha, o festival não era da Fundação porque não pensaram em nada. Então, assim, foi coisas que eu fui articulando. Vamos dizer que não ajudou? Ajudou porque, né, tinha a chancela deles. Mas a gente pensou no troféu, no nome do troféu, tudo funcionou a partir de 2016. Durante a pandemia, a gente exibiu um longa do Murilo Benício, né? O Beijo no Asfalto. Acho que foi o único filme que a gente exibiu, foi o Cine Nikit. E teve Curta Solar também, online. Mas a gente meio que parou durante a pandemia as atividades dos cineclubes. Sim, o Jambeiro ele participa com a parceria cedendo espaço. A Niterói Filmes, ela cede os equipamentos e tanto eu quanto o Ivan de Ângeles, a gente sai em busca dos filmes, contato com os produtores, diretores, tanto no Cine Nikit quanto agora no Cine Reflexão. O Cine Nikit, ele foi até a pandemia, deu uma parada agora, talvez ele retorne esse ano ainda no Jambeiro. E o Cine Reflexão deu uma paradinha também agora. O Mate Congu, ele nasce, eu acho que é uma coisa muito importante a gente marcar o início dos anos 2000, que é a digitalização, né? Que é o processo de ter um audiovisual digital, né? Que antes, você pensar em cinema antes disso, era uma coisa muito, muito, muito mais difícil do que depois, né? Porque talvez se não fosse o advento da tecnologia digital, talvez não existiria o Mate Congu, talvez não existiria o Mate, porque o Mate ele nasce muito dentro dessa possibilidade, né? O Mate ele nasce já com um curta produzido, por exemplo, né? Que é o Progresso Primavera, que é meu primeiro filme, que é quando eu conheço mais o Heraldo HB. O Heraldo era um cara que eu via assim nos lugares, mas a gente não tinha uma proximidade. E quando eu faço esse primeiro filme, que é um filme sobre o meu bairro, sobre o crescimento desordenado do bairro, eu me aproximo da HB para fazer o lançamento do filme, porque o HB ele tinha um site chamado Baixada 1, que era um site que falava sobre a Baixada Fluminense, era um portal, né, que tinha a Baixada Fluminense como foco. E aí a gente se juntou e começou a pensar o lançamento do filme. A gente fez esse lançamento lá em Jardim Primavera, que é o bairro onde eu moro, exibindo o filme para a comunidade. E essa dinâmica foi uma dinâmica meio que... E aí a gente começou a fazer vários lançamentos do filme, né? E aí tinha um amigo meu que era o Manuel Zumbi, um amigo que ele estava na universidade, na FEUDUC. E lá na FEUDUC ele me convidou para fazer uma mostra lá de cinema lá. E aí o HB começou a participar dessas reuniões também, e a gente nessas reuniões lá na FEUDUC surge a ideia do Mate Congu. Surge inclusive o nome, né? Dentro de uma universidade de história, inclusive, dentro da APP Clio, que é uma associação de historiadores aqui da cidade. Então, o Mate foi criado em 2002, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A princípio como um cineclube, e depois, com o passar dos anos, foi ampliando, né, os braços de atuação. Então, já tem um tempo, né, mas Mate atua na exibição, na produção e na formação. Então, várias oficinas aí já,
foram oferecidas e no Rio, em vários outros estados do país também. E o mate, eu acho que é porque é muito doido, né? Faz pouco tempo, mas já é tão diferente. Naquela época não tinha essa facilidade de você ter acesso, né, às informações, a conhecimento como tem hoje. Então a gente tinha normalmente que se deslocar para o centro do Rio, que é o lugar mais perto, para se alimentar e usufruir desse tipo de coisa, né? Então acho que o mate surge nesse contexto, em Caxias, que, enfim, né, tá ali dentro de toda a complexidade que é a Baixada Fluminense, território, tipo, nordestino, né, preto, indígena, tipo, e traz uma experiência de exibição que extrapola isso, que vem combinado com a festa. Durante as exibições, tá o povo falando, tem a cerveja, tem o futebol, tem o Flamengo, tem a criança correndo. Então ele traz uma outra possibilidade de experimentar, né? Tipo o filme. Que não exclui a sala, imagina, né? Tipo, a sala é a experiência da sala, tipo, né? Mas elas são concomitantes e eu acho que elas precisam, tipo, coexistir, sabe? Que oferecem, proporcionam coisas, tipo, muito únicas, né? Por que acontecia? Na Moraes e Vale, a gente tinha o número 8, que era a base de produção do Cine Maneiro, das oficinas do Cine Maneiro, que a gente chamava de no Procine. E no final, ficava o número 5, no final da rua, né, que é um beco. Ficava o número 5 no canto direito, e o número 5 era uma cooperativa de cinema, que era Fora do Eixo, que existe muito antes do Fora do Eixo, do Pablo Capilé e da galera de Cuiabá que vai em algum momento chegar aqui no Rio de Janeiro, que é outra história, assim. Caralho, velho. Peraí. Não, isso é muito louco, assim, porque são muitos anos, cara. E é muita coisa, né? As paradas meio que vão se conectando. Mas, enfim, ali em 2005 a gente monta o Beco do Rato, porque a gente tinha um cineclube chamado Santa Luzia, que ficava num lugar lá na Santa Luzia, mas a gente foi expulso. Eu entrei no finalzinho do cineclube. Eu entrei pra equipe do cineclube, sei lá, eu fiz 2 sessões com eles em 2004, assim. Fui uma como público, depois 2 como... E aí no dia que eu fui como público só tinha eu, assim. E aí o cineclube foi expulso do Centro Cultural por isso, porque já pô, vocês não dão público, a gente não vende uma água com vocês, a gente vai botar para ter aula de dança aqui. O Ponto Cine é a primeira sala popular de cinema digital do Brasil. O Ponto Cine é inaugurado em 2006. Em 2006, ninguém falava em cinema digital no Brasil ainda. Pelo contrário, o pensamento predominante no mercado cinematográfico carioca e brasileiro, por consequência, era que o cinema digital levaria décadas ainda para se concretizar. Porque a película era majoritária e tinha todo um negócio estruturado em torno da película. E quem manda é os Estados Unidos, a gente sabe disso. Né? Cara, mas aí o Adailton queria inaugurar essa sala de cinema e não tinha condição de botar um projetor de 35mm. O Ponto Cine é a junção de 2 salas comerciais aqui, dessa galeria comercial chamada Guadalupe Shopping. E se a gente botasse um projetor de 35mm, ia tomar metade da sala. A sala hoje tem 73 lugares. Se tivesse um projetor de 35, um pouquinho mais de 30 lugares. Seria inviável ter uma sala de cinema comercial com 30 lugares para exibir 35mm. Então o Adailton começou a pesquisar quem tinha outros modelos alternativos de exibição e encontrou em São Paulo uma empresa chamada Rain Network, que se chamava Rain Network, hoje se chama Aue Digital, e os caras tinham um sistema chamado KinoCast, que era um sistema que eles usavam para publicidade. Para baratear os anúncios na sala de cinema de São Paulo, essa empresa lançou esse sistema, onde era mais fácil finalizar a publicidade, não precisava fazer em 35, fazia em formato digital, antigamente 720, depois passou para
1900, né? 1920, 1080, Full HD. E aí os caras começaram a experimentar, e o Adailton experimentar exibição em algumas salas, mas exibições alternativas. O Adailton convenceu os caras de botar esse sistema aqui para fazer exibição comercial. O objetivo inicial era produzir filmes. Aí depois o segundo momento foi, que eu faço com esses filmes? Como é que eu lanço eles no cinema? Como é que eu vendo eles em DVD? Como é que eu vendo eles para TV? Aí eu comecei a pesquisar também a distribuição. A gente também se tornou distribuidora. E no segundo momento a gente começou a também querer lançar nos cinemas. Então a gente começou, cara, como é que a gente vai fazer isso chegar nos cinemas? Então a gente também a gente começou a abrir cineclubes. Hoje em dia eu trabalho no cinema, no Estação, entendeu? Então assim, hoje em dia eu produzo, distribuo e exibo. Não que a gente seja totalmente independente. Essa palavra independente é uma palavra complicada, assim, porque nos Estados Unidos, quando ela foi criada, é um termo usado para pessoas que fazem filmes fora dos grandes estúdios. Mas com grana, assim, né? Baixo orçamento, mas com grana. Mas não necessariamente... só não participa dos estúdios, né? Aqui, essa conotação, como a gente não tem grandes estúdios, todo mundo poderia estar enquadrado no cinema independente. O cinema brasileiro seria todo um cinema independente. Aqui no Brasil, se você pensar um grande estúdio, seria a Globo. É o único lugar que a gente pode considerar um grande estúdio. Mas não existe Warner, Columbia. Aqui não tem grande estúdio. Todo mundo é independente, assim, se fosse pensar nesse termo como ele foi criado inicialmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse termo independente passa a ser visto de uma outra forma. São filmes de baixo orçamento. Na verdade, assim, cinema independente aqui no Brasil é o cinema de baixo orçamento. E a K-Video se enquadra totalmente nisso. Assim, mas a gente depende das pessoas, a gente depende dos parceiros, a gente depende dos amigos, a gente depende de todo mundo. Inclusive, a gente é mais dependente de qualquer pessoa, porque a gente não tem dinheiro, a gente precisa ter parceiros. Quanto menos dinheiro a gente tem, mais parceiros a gente precisa ter. E a partir daí, quer dizer, eu acho que a partir do governo Lula, você realmente tem uma experiência de política pública ampla que foi feita, né? Quer dizer, e havia um diálogo e exigências, quer dizer, para apoiar o primeiro filme, para apoiar filme diferenciado, filme com uma proposta estética diferente e tal. Então houve um diálogo que permitiu que a gente chegasse a ter, antes do Bolsonaro, a gente chegasse a ter 150 filmes ano. Então, quer dizer, não se chega a 150 filmes ano a troco de nada. Se chega a 150 filmes ano depois de um processo longo. Né? Isso foram o quê? Foram 8 anos de Lula, mais 4 de Dilma, e aí começa a confusão. Mas que chega pelo menos uns 10 anos de política pública com um diálogo com o setor, entendeu? Depois disso, com o Bolsonaro, você tem a paralisação total, e é o momento que a gente está vivendo. A questão da distribuição já era um problema naquele momento, entendeu? Que continuava sob o poder das majors. Sendo que houve mudanças tecnológicas nesse período que também interferiram muito. A gente não pode esquecer dessas mudanças tecnológicas. O cinema foi mais ou menos o mesmo. O cinema mecânico, de moviola, de câmera 35, mecânica também e tal. Desde a origem até a chegada do digital. E isso realmente houve uma mudança muito grande, muito grande. E a gente, digamos assim, quer dizer, um país sem uma política pública forte, você fica inteiramente dependente dessas mudanças e fica, como acontece com o caso do streaming, por exemplo, que eles invadem o país de uma maneira totalmente selvagem e não há regulação nenhuma. Se você parar para pensar, os modos de produção cinematográfica, por ser uma produção de caráter industrial, que tem um alto grau de desenvolvimento de forças produtivas, ele é um modo de produção que está atrelado, que é influenciado por decisões financeiras, digamos assim, né? Então, cada decisão que um produtor executivo toma, de certa forma, em certo grau, influencia lá na ponta. Ou seja, influencia esteticamente o filme, né? De um jeito ou de outro. Se você não gostar dessa influência, você pode consertar na pós-produção.
Se você gostar, você pode incorporar ela na mise-en-scène. Enfim, não importa. O que importa é que há essa influência, né? E se há essa influência no nível da produção executiva, obviamente, quando você estrutura sob o arcabouço do Estado toda uma burocracia que gere o fomento e que determina de antemão que um projeto tem que se adequar a uma forma de ser pensado financeiramente para poder ser produzido, você pode até argumentar, tem muita gente que argumenta, não, temos que hackear o Estado, temos que... né? Tá bom, ok, né? Alguns anarquistas até concordariam, mas assim, se você vai hackear o Estado, vai ser só você hackeando o Estado, entendeu? Você e mais 2 que conseguirem, né? Isso não é um projeto de cinema, entendeu? Isso é uma perspectiva muito individual de sucesso, compreende? Aí a grande virada de chave foi essa coisa dos editais. Eu não era muito ligado em pensar nessas coisas, né? E na pandemia teve uma certa facilidade, né? Os editais vieram bem mais direcionados, né? Então foi mais fácil de entender, porque é isso, é outro rolê de você não entender, de não saber, de não quererem que você saiba e tenha acesso a essas coisas, né? Então eu não fazia ideia. Vocês conseguiram ganhar alguns editais? Então, aí, pô, não só a gente ganhar, como a pessoa ganha um edital, aí vai me chamar para fazer. Então, na época da Lei Aldir Blanc, ali no comecinho de 2021, que todos os projetos estavam sendo feitos, cara, era muito trabalho, porque todo mundo acaba recorrendo a, audiovisual. Então, beleza, vem. Aí quando você vê, você tá cheio de trabalho, com aquelas demandas ali, mas é muito interessante assistir, depois que passa a loucura, né? Você vê quantas coisas que você fez. Você fez uma coisa musical, fez um curta de ficção, fez um evento, filmou um lançamento de um livro, como eu estou fazendo agora, um amigo está fazendo um lançamento de um livro, eu estou filmando isso. Então, cara, um livro dele, né, com coisas que saíram da cabeça dele. Então, tem uma mágica também nisso, né, dessa coisa de você resistir em ser independente, que uma hora vem esse momento de glória, assim, de tipo, cara, eu tô fazendo exatamente a minha ideia. E com o edital é legal por isso, que quando você manda a ideia, se aprovar, tá aprovado, você pode fazer da forma que você quiser. Então tem essa coisa que é muito interessante e que para mim é muito importante, assim, conseguir fazer independente e usar isso como uma ferramenta para fazer da forma que eu achar melhor, da forma que eu acho que eu devo fazer, e não tentar pensar mercadologicamente, é melhor fazer dessa forma porque vai fazer mais... Não, já tenho dinheiro, a questão era essa, então eu posso produzir. É por isso que eu acho que o Estado tem que estar no meio dessa negociação. Entendeu? A Film Commission, a Niterói Filmes, entendeu? Ir lá e fazer essa interseção. Se tem essa lei, por que a Niterói Filmes não pega e fala, aqui temos o catálogo dos filmes que foram exibidos, que foram realizados através do digital. E tem a lei do curta, vocês têm que, cumprir. E aqui temos um catálogo para vocês, vocês vão pagar o licenciamento, porque é uma forma do produtor também conseguir gerar outras obras, né, através do licenciamento. Mas quem faz essa ligação, essa ponte, não pode ser o produtor. Não dá para ser. É difícil você prever qual que seria uma saída se você tem um circuito de exibição completamente reduzido em relação a 30, 40 anos atrás, e as rendas que saem para esses filmes é mínima. Se já era pequena, né, a década, hoje é quase nula. Então o único caminho viável do ponto de vista de produzir filmes, sobretudo longas, né, filmes que dependem de uma estrutura maior de orçamento,
é via editais, né? Via políticas públicas de editais. E isso acaba também gerando um certo filtro, porque você acaba formatando produtores que desenham projetos para determinados editais, determinadas temáticas. O que você vê em termos de produção audiovisual hoje que chega em cinema, tem exemplo de produções bem importantes, né, sobretudo da periferia, e nenhum deles está para mim, né, na minha opinião, nem no Rio, nem em São Paulo. Eles vêm de Contagem, de Minas Gerais, vêm do Nordeste, uma produção mais do Acre, né, o filme do Sérgio, Noites Alienígenas, né, pô, totalmente fora da curva ali em termos do que a gente estava acostumado a ver em termos de produção. Agora, como que ele se viabiliza em termos de exibição é uma questão complexa, assim, não tem uma resposta para isso agora, e talvez esse caminho vai se construir a partir do streaming, dessa realidade a partir de 2020, né, que já estava se anunciando, mas com a pandemia ela se consolida, e até os festivais agora já abrem esse circuito de exibição dos filmes presencial e também uma janela online, onde você tem outro público que pode ter acesso. Só que ao mesmo tempo isso não viabiliza muito recurso, né? Por exemplo, se você tem a lei do curta, que obrigava os longas a exibirem curta nacional antes, e essa lei até hoje, até onde eu entendo, ela está vigorando, mas ela não é cumprida, né? Porque num certo momento os exibidores se apropriaram disso e produziam curtas para se programar nas salas e ter esse recurso para si. Eu acho que falta uma movimentação maior da classe nesse sentido, de viabilizar políticas públicas que gerem um recurso mais universal para as produções. O que se tem muito hoje são pequenos grupos que ficam brigando para ter edital, para ter o seu projeto aprovado. Eu tenho uma visão bem niilista nesse sentido, bem pessimista, né, no sentido do futuro dessa produção independente, né? O que ela vai se tornar e quem vai produzir, né? Ao mesmo tempo, se a periferia está produzindo mais por conta dos recursos digitais que estão mais acessíveis, computador, você filma com celular, mas para você escoar isso para um campo de cinema profissional, um circuito de exibição profissional, ainda vai ser um tempo para a gente entender como isso vai se desenhar, né? Como que isso vai gerar alguma renda para essas produções, né? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você chegou a ser homenageado pela Mostra do Filme Livre. Sim. Que ano foi isso? Zero técnico. Em 2007. Que a gente estava fazendo desde a inauguração do MFL. Antes de ser MFL, era o Itinerasta. Mostra que Neguinho está fazendo. Neguinho é o apelido Guilherme Whittaker no tempo da UF, lá do IACS, naquele tempo daquela turma muito boa. Eu fui recebido de braços abertos pelo IACS, isso é desse tempo. Arthur também faz parte dessa turma toda. Então, assim, eu fui muito bem recebido no campus universitário, pelos amigos. Eu tenho muitos amigos, professores, filósofos, alunos, estudantes, diretores cinematográficos. A gente teve uma grande participação, no tempo do domingo, viajamos esse país inteiro, teatro, cinema, tudo. Então, a partir disso, eu tive essa participação. Muito valorizado no sentido da minha prática como ser humano e também como cidadão. Isso, de verdade, me deixa muito bem. Fiquei muito bem. Era para estar batendo mais. Não, que nada agora, eu venho para cá que você é muito bom. Então, a partir disso, eu nem sabia disso. Como é que você é homenageado? Eu fiz o quê com a sua Nelema, né? E o 2007 foi isso. Fizemos os filmes, fizemos vários filmes. Mostrado filmes que teve na UERJ, né? Enquadrando Godot. Então, meus filmes de sexo e karatê, né? Que é a minha... Que na verdade é a minha linha de filmes, né? Sexo, karatê e revolução social. Filme político, quer dizer, é a minha experiência como filme político. O curta-metragem também, né? Essas coisas, né? Também sempre existiu, né? Os primeiros filmes eram curta-metragem, né? Por necessidade, óbvio. E você tem, né? Por exemplo, casos, né? Como o próprio Chaplin, né? Para falar de uma maneira geral, né? Ele praticamente é um one-man show, né? Na área
do cinema e dos primeiros filmes, né? Mas é que entre nós também, entendeu? O curta-metragem, ele surge, né? Na minha opinião, sempre como um filme, como o primeiro filme de quase todos os realizadores, né? É uma porta de entrada, né, no cinema, né? E isso tem sido, né, muito tempo, né, tem sido assim, né? Mas quando também carece do mesmo problema, né, do filme. O filme brasileiro, né, em geral, seja ele curta-metragem ou longa-metragem, ele tem essa barreira, né, da exibição, né? Que é o que torna esse tipo de cinema muito difícil de ser acompanhado, inclusive, né? Muita coisa foi feita, tem sido feita, né? Mas não se tem muita coisa chegando ao público, né? E provocando, né, o debate direto, né, entre o público e o cinema, né? Esse cinema. Mas, curiosamente, quando fizeram a lei que criou o Embrafilme, ela instituiu a lei do curta-metragem. No artigo 13 da lei que criou o Embrafilme, tem lá, né, que é obrigatória a exibição de um filme de curta-metragem de caráter cultural, científico, educativo. No fundo, a gente está, por um lado, falando o tempo inteiro de um certo discurso em torno do cinema independente. Eu lembro, mais uma vez, né, a Maria Rita Galvão não fala sobre os filmes, e quando a gente vai ver os filmes, a gente começa a perceber uma série de questões que poriam, pelo menos em xeque, né, uma série de afirmações no plano da teoria, né? A prática mesmo, a realização dos filmes, colocaria essa teoria, essas formulações teóricas em xeque, isso por um lado. E por outro, a gente está vendo uma discussão ou uma proposta, um posicionamento, né? Essa questão do cinema independente, da produção independente, que é marcada por contradições, né? É marcada por muitas contradições, né? A principal delas, talvez, sendo o fato de que esse cinema independente, ou que se propõe independente, na verdade depende de uma série de coisas, né? Depende de tudo e de todos. Na base disso tudo está a necessidade vital e incontornável de negociação. É um cinema que negocia o tempo inteiro. Agora, não há como pensar diferente, não há como pensar um cinema que não pudesse naquele momento negociar. Esse cinema que não negocia, um cinema que não negociasse naquele momento seria um cinema inexistente. E das duas uma, ou você tem muito dinheiro particular para investir, ou você depende que outras pessoas, né, investam no seu projeto. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo com o tempo, assim, que eu acho que é quase se tornou um método, que é não parar de filmar, né? Eu estava vendo que o Leon Richman fazia isso nos anos 70, né? Ele tem um monte de filme inacabado, que ele juntou um monte de gente, foi juntando Super 8, 16mm, ia filmando. O ABC da Greve ele não viu montado, né? Um filme que ele morreu em 87, o filme foi montado em 89, ficou pronto em 90, o fotógrafo Adrian Cooper montou, né? Que se você ficar parado com a ideia do filme, esperando ter os recursos, você vai ficar frustrado, você vai adoecer. Eu acho que filmar é uma necessidade, contar essas histórias tem uma certa urgência, né? Eu acho que se a gente não contar, ninguém vai contar, né? As coisas acontecem ali, naquele universo, naquele cotidiano, e você precisa registrar, você não pode ficar esperando. Se eu fico esperando 3 anos por um edital para filmar o Batalha do Passinho, eu nunca teria o filme, nada aconteceria. Por enquanto assim, estou completamente independente no sentido que a gente não aprovou mais nenhum projeto, né? Nem lei de incentivo, né? Eu não aprovei nenhum projeto para dirigir, mas a produtora aprovou outros. Mas agora, nesse momento, a gente está numa fase de entre-safra, né? Então, não é uma coisa assim, agora que você ganhou um prêmio no Festival do Rio, que você foi indicado ao Emmy, chove o projeto, não. E o que acontece nesse ínterim?
Cara, eu não sei, por exemplo, eu posso te contar hoje, né? Hoje é sábado, ontem sexta-feira a gente estava numa feira de negócios lá na Barra da Tijuca de audiovisual, onde vão canais, vão produtoras grandes e vão produtoras menores como a nossa. Você e o Luiz foram lá? Nós fomos lá, a gente fez 5 rodadas de negócios oficiais e algumas conversas nos corredores e tal. Foi muito legal, assim, nesse sentido, né? Que a gente recebeu muitas dicas, mas entendeu muito do rolê. Posso te dar um exemplo. A gente sentou com um grande canal e eu falei, olha, a gente está pensando que futuramente a gente quer fazer ficção, né? Como é que você vê? É uma produtora pequena como a nossa, né? Não tem nenhuma experiência em ficção, mas a gente está desenvolvendo roteiro. A gente teve um roteiro selecionado por um laboratório, né, que foi muito bacana. Esse laboratório foi com o Marcelo Gomes, que é um cineasta que já fez várias ficções, né? Eu falei, você acha que tem alguma chance de uma produtora como a nossa um dia aprovar um projeto de ficção com vocês? Ela falou, não tem. Foi bem honesto. Ela falou, se você não procurar uma grande produtora para que eles desenvolvam o seu projeto, você nunca vai conseguir filmar num lugar como o que a gente está aqui hoje. Olha, isso aí está absolutamente disseminado. Isso aí hoje você não tem, graças a Deus em arte, você não tem formulário padrão. Cada caso é um caso, cada autor é um autor. Agora, isso aí acontece também na distribuição. Eu sou um cara respeitado, conhecido, amado, mas eu nunca cheguei ao Sundance, nunca cheguei ao Festival de Berlim, eu nunca cheguei a Veneza, entendeu? Os meus filmes são filmes que têm uma linguagem, uma temática nacional, proposital, é uma coisa pensada por mim. Eu quero conversar com você, eu não quero ser ovacionado em Berlim, eu quero discutir aqui agora com você a realidade brasileira, eu quero ajudar a interferir nela, e aí eu sou mais internacional. Agora, eu não tenho uma linguagem de festivais. O único festival que eu participei de uma mostra paralela foi Cannes. Cannes não por mim, mas em 2004, por estar com um filme sobre o Glauber, eu fui a Cannes, passei na mesma sessão que o Patrício Guzmán passou os filmes dele, o filme dele, que era sobre Allende, e o Godard passou um filme dele lá sobre os Balcãs. Mas eu nunca entrei, eu nunca subi o tapete vermelho de Cannes e fui até a sala de exibição. Entendeu? Eu não tenho esse formato. Entendeu? Eu não faço cinema para inglês ver. Eu faço cinema para a gente discutir a nossa realidade. Tem uma distribuição difícil, né? Passa na televisão, né? Aí a gente inventa, vai para os festivais, né? Mas assim, distribuição mesmo no cinema é uma coisa complexa. Apesar de que, por exemplo, um média-metragem que eu fiz, A Rocinha Tem Histórias, foi distribuído nos cinemas, entendeu? Porque a gente fazia, era uma média-metragem de 35 milímetros, mas a gente acrescentava um outro na frente e fazia uma sessão de 1 hora, entendeu? Aí passou aqui no Estação Botafogo. Porque o Estação Botafogo para nós também é uma coisa histórica, porque apoiou sempre o cinema independente, que é o que está acontecendo atualmente com o Cavi Borges, né? Como é que está hoje? A estação passou por um processo difícil também. Não, quiseram acabar com a estação. A estação foi uma referência durante esses anos todos, desde que fecharam a Embrafilme, a estação surge como uma referência para distribuir nossos filmes, né? Para distribuir, não, para mostrar. Mostrou muitos filmes independentes. E agora queriam acabar, né? Mas houve uma outra resistência, e aí tem a figura do Cavi Borges, que tomou a frente, e continuamos aqui, estamos aqui. Eu não entendo muito de distribuição, mas eu intuo que talvez a solução... A gente tem um maior mercado. O Brasil é um mercado
por si só. O nosso acesso ao cinema, né, ao audiovisual, à internet, porque hoje quando a gente fala em distribuição, a gente está falando das plataformas de streaming, a gente está falando da sala de cinema, a gente está falando da televisão. O nosso acesso, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, mas assim, o acesso ainda é restrito. Vamos pensar numa família, quem tem dinheiro para chegar e pagar R$60 no ingresso de cinema no fim de semana? Ainda é muito restrito. Eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto política pública. Cultura tem que ser política pública. Se a gente investe em lona cultural, se a gente investe em formação cultural nas escolas, a gente acaba... Se eu ganhei, recebi, eu sou defensora disso, eu fui no SEBA, em escola, porque como eu tinha sido professora, eu tinha muitos amigos professores, eles me chamavam para mostrar o filme e conversar com as crianças. Então eu fui ali com filme debaixo do braço em muitas escolas. Então eu sou muito defensora disso. Se a gente tem um produto, né, mesmo que independente, feito com recurso público, esse produto ele tem que circular nas escolas, por exemplo. Tem que começar a construir essa plateia. Por que não construir plateia de audiovisual no cinema, gente? A Argentina, uns anos atrás, assinou um convênio com a França para que a França pudesse auxiliar a Argentina a construir essa plateia nas escolas argentinas. Então, eu acho que tem que ser política pública. Bombozilla surge oficialmente em novembro de 2016. Nesse ano, eu junto com várias pessoas da América Latina e daqui do Rio, tínhamos organizado um encontro que a gente chamou Mutirão Rio 2016. Esse encontro reuniu de 30 e poucas a 40 pessoas de veículos de comunicação independente, autônoma, comunitária, ou como se chama, né, como o pessoal diz no México, de toda a América Latina, até da Palestina, e enfim, de uns outros lugares. Juntamos todo mundo numa sobreloja de 340 metros quadrados na Glória, que o advogado Marino de Caraí arrumou pra gente. Cheguei para ele e falei, preciso de um lugar para botar uma galera que nós vamos organizar um encontro de mídia e vai ser os caralho. Então a gente teve uma semana, fizemos desde as primeiras faxinas que eu fiz lá com o Patrick, até depois o que virou aquilo lá, um estúdio e tal. Nós fizemos esse encontro, Mutirão Rio 2016. Foram 2 semanas de trabalho intenso. Toda essa galera veio pro Rio, se hospedou para lá, para cá, e comunicação, meu parceiro, sobre os impactos das Olimpíadas. Foi durante os Jogos Olímpicos, na verdade. Então a ideia era reportar sobre o que estava acontecendo no Vila Autódromo, né, a militarização da cidade, a especulação do Boulevard Olímpico, essa concepção de cidade preparada, né, como a própria cidade como negócio, né. A gente, foi demais. Oficinas, realizamos oficina no Complexo do Alemão, Chapéu Mangueira, Santa Cruz, tivemos em Quilombo, tivemos galera da aldeia Maracanã, enfim, pegamos essa galera, só gente massa, assim, dos veículos de comunicação independente mais massa do rolê da América Latina e tal. E a gente se reuniu ali e rolou isso. A gente produzia conteúdo, botava rádio no ar, TV online, foi muito maneiro. E recebi os movimentos todos do Rio de Janeiro lá, foi bem interessante. Quando isso acabou, importante saber que isso vem de um circuito, isso vem de uma aposta política na América Latina que a gente vem fazendo, enquanto veículos de comunicação independente, esse movimento de medios livres, né, na América Latina, a gente vem fazendo nessa aposta do que a gente chama de rota de aprendizagem, que é a ideia de estar sempre se encontrando, principalmente nos momentos de urgência política. Então, por exemplo, isso começou em 2015, no México, quando a gente se reuniu para ir a Ayotzinapa. A Ayotzinapa estava há 1 ano do desaparecimento dos 43 estudantes, e o movimento de mídia independente no México entendeu que precisava ocupar a Ayotzinapa de novo para trazer o tema de volta à mídia. Então, 1 ano depois eles organizam esse evento.
e a gente vai para a Ayotzinapa, fica lá um tempo na escola, trabalhando junto, produzindo comunicação, dando oficina, recebendo oficina. E eu fui o único brasileiro representante nessa parada. E depois daí não parei mais, assim. Nesse ano de 2015 eu tive no México, tive na Colômbia, tive na Argentina. 2016 tive no Chile e tive nos Estados Unidos, né? Pensando nessa ideia dessa célula latina, né? Que disputa, né? Aquele território do norte. Então a gente esteve lá fazendo esse trabalho com os boricua. Depois de 2018, 2019, enfim, Equador, Peru, uma série de encontros que a nossa rede, a gente enquanto Bombozilla, né? Enquanto fazedores, a gente está integrado nessa rede. Sim, a importância do Cineclube é justamente que você tem um bate-papo, um debate após o final, após a exibição, né? Porque o cinema realmente não... Você vê o filme e tal, acabou, se você tiver alguém para conversar depois, beleza, fica só entre você, seu amigo, sua amiga. Às vezes você vai sozinho, né? Não tem nem como trocar ideias com outras pessoas. O Cineclube é legal porque, além de trocar as ideias com o público que está lá, né, com os espectadores dos filmes, né, você troca ideias com os diretores, produtores, com a equipe técnica. O Curta Solar tinha muito disso também. A gente levava a equipe toda, geralmente sempre tinha 1 ou 2 curtas de Niterói. Aí era bacana porque a equipe toda do curta para conversar com o público depois. Os meus filmes autorais são, em termos de estrutura, independente, mas pela primeira vez, ano passado, eu fui convidado para fazer filmes, né? E vou falar as empresas, um para Globoplay, outro para HBO, com temas que são temas que eu poderia fazer, os filmes. São temas comuns a mim, parece que há um interesse, um surgimento de um interesse por parte dessas empresas em relação à temática que eu filmo há 20 anos. Agora, né? Enfim, é um mercado, um novo mercado, né? Enfim. Então, eu tenho um filme que eu estou fazendo para Globoplay, que é sobre a Chic Show, que é uma equipe de som de baile de São Paulo. É como se fosse a Soul Grand Prix de São Paulo. Que é inimaginável há anos atrás eu pensar que eu fosse fazer um filme sobre a Chic Show, conseguir financiamento e muito menos que a Globoplay ia financiar. Inimaginável. E outro filme que eu estou fazendo é sobre o disco Afro Sambas, do Baden Powell e do Vinícius, que é para HBO. Que eu fui chamado por uma empresa, da Chic Show pela Globoplay, estou fazendo diretamente para a Globoplay. E aí do Afro Sambas por uma produtora independente também, né? Eu acho que a necessidade de debater a questão do cinema independente, de ora afirmar-se, ora não afirmar, ora ficar em dúvida, enfim, essa tragédia que o próprio artista vive, né, enquanto independente, de estar ou não inserido no mercado, como se inserir, não se inserir, fincar o pé e falar, não, vou continuar independente, manter-se firme na sua posição, ou não manter-se, hora tremelicar, hora, ou de repente entra numa depressão, enfim, todo esse drama que vive o artista, né, é um drama que eu acho que está potencializado pelo fato de que ele exerce uma atividade que é extremamente elaborada do ponto de vista industrial e que necessita de uma liberdade espiritual para ser exercida enquanto atividade artística, né? Então eu acho que é essa via que leva para o cinema independente. Agora, existe um grande problema aí. O problema é que muitas vezes esses artistas eles têm debilidades teóricas muito grandes, né? E essas debilidades teóricas, principalmente dos artistas que estão pensando em transformações profundas no mundo a partir da sua atividade, né? Ou seja, que tem a ambição ou o desejo de influenciar na transformação do mundo de forma materialista com a sua atividade produtiva, né?
eles precisam, nós precisamos sempre, cada vez mais, se nutrir, nos nutrir de um arcabouço teórico gigantesco, para a gente compreender exatamente onde que a gente está pisando e que posições a gente toma diante das situações, né? E esse é o problema do cinema pequeno burguês. O cinema pequeno burguês é um cinema carreirista, de pessoas que estão preocupadas na sua própria carreira, né? De pessoas que querem fazer da sua atividade artística uma profissão, como ponto de partida para a atividade, né? Essa que é a questão. A distribuição é o grande gargalo hoje do cinema independente. A gente tem filmes bons pra caralho que são muito mal distribuídos e que ninguém assiste. Entendeu? Ou circula só nesse circuito de festivais que agrega só intelectualidade e tal, não dialoga com o trabalhador. Ou você distribui no circuito totalmente underground, pega o projetor, leva pra rua, entendeu? Que aí é difícil porque você tem uma limitação territorial ali, né? Você não consegue fazer o filme atingir outros territórios e tal. Então você tem essas duas limitações. As salas de cinema, né, que hoje não querem esse tipo de filme, não querem exibir esse tipo de filme, salvo raras exceções, como o próprio Estação, que passou a troco de nada. Passou o Livres, passou o Sulimã, passou a porra toda. Então, mas é uma agulha no palheiro, assim. Então, o Bombozilla chega para melhorar isso, não resolver, porque a gente sabe que tem também todas as suas limitações de estrutura, né? Que a gente sabe que precisa de dinheiro para você fazer uma boa plataforma, um aplicativo de celular, entendeu? Você ter uma equipe de TI o tempo todo disponível ali para ir poder aparando certas arestas e tal. Isso tudo custa grana, cara, para você ser tipo um Netflix do cinema independente, né? Como o próprio, né, Bombozilla se propõe a ser. Não sei como tá hoje, acredito que hoje o Bombozilla tá conseguindo se virar melhor do que na época que eu parei de falar com o Vitor e parei de fazer coisa junto com ele, entendeu? Mas sempre foi um projeto dele e da Sabina. Então o Livres foi um filme que foi distribuído na internet pelo Bombozilla. Então, hoje ele já tem no YouTube, mas os primeiros 2 anos que ele ficou disponível na internet era só no Bombozilla. E é isso, irmão. E eu acho que é uma parada fundamental, mas eu acho que é pouco, entendeu? A gente tem um problema muito grande que é mercado, né, cara? Como eu te falei, eu termino de fazer um filme e aí eu mesmo tenho que distribuir, porque não tem... Você vai bate em portas aqui e ali, não estamos interessados nesse material no momento e tal. Aí você fala, cara, sabe qual é? Eu vou meter a mão e vou distribuir da minha forma mesmo e sabe, te dá até um pouco de tristeza de você passar 2 anos, cara, numa guerra, né? Por isso que a gente fala muito de cinema de guerrilha, porque é quase isso. Você luta, né? Tem barreiras para você produzir, entendeu? E aí o grande problema é que a gente não tem uma indústria nem no cinema mainstream, né? Você pode seguramente aí num qualquer cinema de shopping 80-90% dos filmes é Hollywood. A gente não tem uma produção nacional que né, que é formadora de um cinema nacional. O que é o cinema brasileiro? Eu não tenho essa resposta, né? Eu não sei como
porque a gente ainda não tem uma cara, né? A gente ainda não tem no mercado um posicionamento que, por exemplo, quem está lá fora vai falar, não, cinema, isso aí é cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem que pensar essa para além da produção, cara. Tem que pensar quais são as dificuldades em termos de produção do audiovisual brasileiro e como isso impacta, inclusive, na nossa cultura, sabe? Como eu tava falando, sabe, tipo, é inconcebível você saber como é, todo mundo saber como é Central Park e não saber como é várias das cidades que sabe, que a gente tem no nosso país e não saber o que de fato é a nossa cultura e isso não chegar porque não tem distribuição, né? Acho que o cinema norte-americano não, mas a indústria norte-americana ela tem um controle gigantesco na distribuição do Brasil, a ponto de que a gente não consegue ter, se a gente não andar um pouco na contramão, de não ter um pouco de ímpeto de ir buscar, de fazer um esforço gigantesco, inclusive, né, de ter contato com as produções que são feitas em outras regiões do país, você fica completamente alheio do que está acontecendo, do que está sendo produzido, né? A não ser, claro, uma produção ou outra que tem um pouco mais de destaque, porque, enfim, teve um edital, né? Mas, de modo geral, assim, você não tem acesso ao que está sendo produzido no Brasil, né, cara? Isso é muito grave, cara, porque é muito doido. Você vai acompanhando, por exemplo, a partir do momento que a Lei Rouanet é criada e depois com o governo Lula, as políticas públicas de incentivo ao audiovisual vem crescendo, né? A produção audiovisual brasileira ela vem numa crescente, não só no sentido da quantidade, mas também em qualidade, assim, né? No entanto, a gente chegou ali, mais ou menos ali em 2014, a produzir 150 filmes por ano, que não é nada, né? 150 filmes é o que a Nigéria produz no mês, basicamente. E a gente não sabe que filmes são esses, sabe? A gente sabe talvez ali 5, 10 no máximo. Assim, digo no sentido geral, uma pessoa que não tem tanto ímpeto de estar buscando o que está sendo produzido, né? Essa é uma questão muito importante, né, que a gente discutiu agora no fórum, né, da Mostra de Tiradentes. Né, participei do GT de difusão e exibição. E o Cineclube, ele não vem para resolver a questão de mercado. Ele vem justamente, ele atua mais na formação e, né, e também como espaço, uma janela, né, de exibição, sem dúvida nenhuma, que é muito importante. Mas eu acho que da pandemia para cá, acho que eu tô vendo esse cenário mudar um pouco, assim, da distribuição. Sobretudo com os streamings e, tipo, as plataformas independentes que tem, né? Tipo, assim, várias. E uma delas que eu participo é a Embaúba, né? Que também antes não tinha esse fôlego que teve agora. Foi durante a pandemia que isso aconteceu, né? Acho que justamente por conta desse gargalo não tinha mais, né? Não podia sair, né? E não podia mais ir ao cinema e cineclube e tudo mais. Então, acho que deu um fôlego, abriu possibilidades ao que era muito restrito, mas acho que ainda continua sendo, né? Tipo, ainda a gente está caminhando para chegar a uma nova configuração para distribuir esses filmes e alcançar, né? Tipo, um público maior. É que não existe filme difícil. Existe filme que você não apresentou ele bem para o público. Então, assim, a gente passou aqui os filmes mais radicais com uma ótima aceitação do público. Então, às vezes eu acho que a distribuição ela pensa coisas de uma maneira muito burra, assim, de uma maneira muito segmentada. Filme de ação é filme de ação, o que o cara não quer é achar que vai ver um filme de ação e encontra um filme de arte lá dentro e vice-versa. Mas eu acho que o público quer ver coisas, cara. O público
O público quer ser apresentado, não quer ficar vendo sempre a mesma coisa. Mas eu acho que a distribuição ela trabalha de um jeito para manter os segmentos separadinhos. Mas quando a gente vai mesmo para rua, até aquela experiência que o Cavi tá fazendo lá no Estação, né? Eu acho que comprova isso, né? Você botar uma sala lotada para ver um filme brasileiro de 1987, uma sala de cinema abarrotada para assistir aquilo, eu acho que é a prova de que e são filmes que, assim, que se dependesse do mercado estaria já no limbo, no fundo do mar, entendeu? Eu sempre fiz eventos, né? Eu fazia lá na Cobal, lá no início, lá no Espírito das Artes. Depois ficou pequeno aquele espaço lá, eu comecei a fazer eventos no Tempo Glauber. Depois eu fiz lá ali no Sala Baden-Powell, antigo Cinema Ricamar. Eu ia encontrando espaços do Rio onde eu pudesse lançar meus filmes, fazer minhas mostras, fazer meus cineclubes. E aí, em algum momento, eu cheguei no Estação. No início, eu fazia pequenos eventos no Estação, fazia uns cineclubes. O Estação, ele queria trazer esse público cineclubista para lá, queria trazer essa nova geração para lá. Então, eles me chamaram para organizar esses eventos lá. Eram eventos pontuais. Começou a crescer. Eu comecei a fazer teatro no Estação. Eu peguei uma sala que estava abandonada lá, a sala 4, onde era a antiga locadora do Estação. Onde era uma sala de curso. Comecei a fazer teatro. Comecei a lançar meus filmes lá. Comecei a fazer mostras. No início eu era visto pelo Estação como um garoto jovem que fazia eventos alternativos e interessantes, mas eu não dava lucro para o Estação. Meus eventos nunca deram muito dinheiro. Aí quando veio a pandemia, eles ficaram assim meio sem saber o que fazer. E eles ganharam uma grana para fazer uma mostra online. Nunca tinham feito uma coisa online no Estação. Era tudo presencial, era o cinema. E a Adriana Hatz me chamou para fazer uma mostra online para comemorar 35 anos do Estação. E eu criei essa mostra junto com ela, né, junto com outras pessoas, que era o Estação Virtual. E a gente conseguiu lançar... A gente criou uma plataforma via Vimeo, criamos uma plataforma do Estação Online e fizemos essa mostra. Foi um sucesso, assim. Era para ter 100 filmes, no final tinha 350 filmes, entre curtas e longas, e teve mais 70 mil visualizações. Tudo isso muito pelas minhas articulações. Eles não tinham muita grana, assim. Eles precisavam desse grana para pagar os funcionários. A Adriana falou assim, Cavi, eu ganhei 100 mil. Mas eu preciso desse dinheiro para pagar os funcionários que estão sem trabalhar e está fechado. Você consegue fazer esse festival com um pouquinho de dinheiro para me ajudar aqui? E eu fui e fiz. Não ganhei nada. Fui por uma parceria. Pegamos esse dinheiro que eles tinham ganho para ajudar para o cinema não fechar. E foi um sucesso. E aí, quando voltou o cinema... Ela me chamou, Cavi, vamos fazer eventos, me ajuda aí também. Eu me aproximei mais deles depois desse evento e comecei a fazer mostras lá. Aí isso foi julho, agosto, setembro, outubro. Em novembro eu ia fazer meu aniversário da Cavídeo lá, quando recebemos essa notícia que o Estação ia ter tinha uma ordem de despejo e ia ter que fechar. Já estava com 90% de chance disso acontecer. A Adriana Hatz, desesperada, falou assim, Cavi, a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa articular um movimento aqui para não deixar o cinema fechar. Eles atrasaram o pagamento, 4 meses de pagamento durante a pandemia, que era normal, o cinema estava fechado, eles não tinham grana, atrasaram 4 meses. O Severino Ribeiro, que era dono do imóvel, queria tirar o Estação para fazer um prédio comercial. Eles aproveitaram que o Estação estava atrasado e entraram com uma ordem de despejo. Não sei como a juíza autorizou essa ordem, porque, o cinema fechado, como é que ele ia, despejar um cinema que estava fechado por causa da pandemia? Porque atrasou 4 meses, sacou? Me pareceu uma coisa meio esquisita isso aí, essa ordem de despejo aí. E ela me chamou para me ajudar a criar esse movimento chamado Fica Estação. Ela sabia que eu era um cara articulado, conhecia todo mundo, que eu precisava, em uma semana, fazer um movimento. E, lógico, não fui só eu, o Jornal o Globo ajudou também, fez uma matéria capa, eles também se articularam. E a gente fez esse dia ali, esse movimento que atraiu muita mídia, e aí o prefeito resolveu ajudar, tombou pelo patrimônio histórico Estação, o que inviabilizou de virar um prédio, né? Porque hoje em dia, com essa especulação imobiliária, vale muito mais a pena fazer um prédio do que manter um cinema. O Estação paga R$80 mil de aluguel,
pro Severiano Ribeiro, mas se o Severiano Ribeiro fizesse um prédio, ele ganharia 1 bilhão. Vale muito mais a pena pro Severiano Ribeiro. Hoje em dia o cinema não dá mais lucro quanto dava. O cinema hoje em dia não é mais uma atividade lucrativa, sabe? Ainda mais cinema de arte. Então, o próprio Severiano Ribeiro, que era um grande distribuidor de cinema, hoje em dia eles viraram uma imobiliária, tem outros negócios. O cinema foi o início, hoje em dia eles abriram para outros negócios, entendeu? E o próprio Estação também já ganhou muito dinheiro, hoje em dia não ganha mais dinheiro. Hoje em dia o Estação existe porque a Adriana Hatz quer que ele continue, é uma marca muito forte, é uma empresa muito importante para a cultura do Rio de Janeiro, para o cinema do Rio de Janeiro, para o cinema brasileiro. É onde lança os filmes, então assim, fechar o Estação ia ser ruim pra todo mundo. Eu acho que muita coisa surge dessas auto-organizações mesmo, comunitárias, né, desse cinema que faz cinema e também distribui o próprio filme que fez, e faz cineclube, faz oficina de formação. Tipo, você pode perceber que a galera que tá fazendo, você não faz só filme, você faz o filme, você distribui o filme e você também faz formação, tanto formação de plateia, né, porque você precisa também ter uma educação do olhar para você entender cinema da forma que a gente tá falando sobre cinema. E, enfim, então tem todo esse processo desses cineclubes, dessas iniciativas, e eu acredito nisso, eu acredito que esse é o caminho, sabe? Eu acho que essas iniciativas precisam ser reconhecidas, precisam ser incentivadas, precisam ser criar realmente canais de diálogo mais institucionais também, né? Porque é aí que perpassa o dinheiro, o recurso, né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito isoladas, os projetos estão muito isolados nos territórios, fazendo um trabalho muito territorializado mesmo, mas assim, regional, né? Tipo, eu até percebi isso no Zona de Cinema, que a partir da pandemia, como a gente foi obrigado a ficar online e a gente não alimentava muito isso, a gente teve uma expansão assim que eu não imaginava que ia ter. Não tinha essa visualização de que a gente podia dialogar com pessoas de outras regiões do país sobre cinema e fazer eventos online e ir criando uma rede e tipo, ir fisicamente para o lugar e conhecer o lugar e conhecer o território e fazer esse processo que eu tô falando, do caminhar, né? Pelas margens. Eu vejo que a distribuição do cinema independente, ela tá mais ligada ao Estado do que ao capital, né? Porque é um tipo de cinema que tem uma função social e política, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Eu acho que a cultura é algo que faz parte da missão do Estado, o desenvolvimento da cultura de um país, de uma cidade, de um Estado, né? Faz parte da missão do Estado e da coisa pública, né? Então, nesse ponto de vista, considerando que é um cinema e uma produção audiovisual que tem um público que talvez não seja tão, quer dizer, que certamente não é tão grande, tão abrangente quanto de outras produções mais comerciais, né? Eu acho que tem um tipo de cinema que pede, que precisa e que deve ter um financiamento público, né? Porque precisa existir. Eu acho que a classe média ela continua sendo sendo as pessoas. E aí eu acho isso... Como que faz revolução, assim? Se a gente ainda tem uma classe dominante que tá falando pela gente. Porque é isso. Vamos lá. Produz um filme. Eu passei agora, né, no Lab Curta do ano passado. Lindo. Primeiro lugar com o roteiro. O roteiro não é meu. O roteiro é da Jumioshi. Filme maneiro. Que quando eu olhei o roteiro, eu falei... Viagem. Inclusive, eu falei... A gente vai submeter, mas a gente não vai passar. Porque isso aqui não vale a grana que eles estão dando, assim. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer, inclusive com a grana que eles estão dando. Já tinha analisado, eu tinha falado, isso aqui vai cair, isso aqui é viagem e tal. E aí, conseguimos fazer o filme dentro do orçamento, pois muitos contatos. Muitos contatos. E aí, é assim, né? A gente quer tentar se preservar pra ficar bem, tipo, com umas produtoras que eu conheço, mas eu falei, não dá. Tipo, já tá na hora de entregar isso aqui, o filme ainda não tá pronto, o que eu vou fazer? Chorar pras pessoas e pedir. E aí, a gente precisava de um equipamento, que era uma caixa... Tinha uma cena subaquática. E aí, a gente precisava de um equipamento, que era uma caixa estanque, que era um bagulho caríssimo, tipo...
tem pouquíssimos modelos de caixa estanque para câmeras específicas. Essas câmeras são caras, a caixa era cara, eu acho que era R$750 a diária, só da caixa. Fora a câmera, que a gente também não tinha acesso a essa câmera específica. E aí, show, beleza, conseguimos fazer. E aí a minha primeira revolta foi: a gente está oferecendo um material que eles não pagaram. Isso não foi pago com dinheiro do edital que a gente ganhou. Então, pra mim já foi... E aí eu já fiquei meio pensativa nesse sentido de... A gente quer fazer o melhor que dá. A gente tem isso, né? Não, a gente ganhou, a gente vai se esforçar, porque vai passar numa sala de cinema, então é legal que esteja muito bonito. Sim, é muito bacana você criar um portfólio. Mas você tá envaidecendo uma galera que não pagou por esse projeto. Então, o tempo todo eu ficava com isso de... Cara, que esforço pra colocar nomes ali, colocar cartelas de uma galera que não colaborou. E, assim, foi atrás de muito choro, porque eles sacanearam muito a gente, assim, durante o processo. Eu acho que a semana mais difícil foi na semana que eu fiz a prova pra seleção do mestrado. Porque era uma mão num livro, outra mão, tipo, desenrolando, tipo, pra eles estenderem prazo de entrega. Porque eles ainda diminuíram o prazo de entrega. Foi uma parada extremamente canibal. E, assim, fizeram com a gente porque a gente tinha um produtor que era... Tipo, tem mais circulação, que tinha uma produtora um pouco maior que falava: galera, juridicamente isso não vale. É o edital que... Mas o que é juridicamente? Quem tem, tipo, como recorrer isso juridicamente? Quem vai comprar briga contra o Estado juridicamente? Então você vai ser sacaneado só. Isso, vai chorar e às vezes vai entregar um filme que ficou uma bosta, não por sua culpa, mas porque o Estado te sacaneou. Entende? São muitas camadas de como fazer as coisas e que o tempo todo a gente fica para trás. Aí, ótimo, fez lá, né, o produto pronto. De novo, onde você exibe? Qual sala de cinema que vai exibir isso? Vamos atrás de festivais. Aí o festival vai analisar roteiro, mas vai analisar a qualidade da câmera. Então, aí a melhor imagem, as melhores fotografias. Fotografia é uma parada extremamente elitista. Extremamente elitista. É muito caro, uma câmera fotográfica é muito cara. Né? Uma filmadora é muito cara. E aí, nossa, pra você circular, tem que ter a câmera X e Y, porque as outras, elas não valem tanto comercialmente. Câmera X e Y riem um fígado. Mas aí é preciso debater que tipo de Estado a gente está querendo. Mas o Estado não é um só, não? Sim, o Estado é um só, mas ele pode ser um Estado burguês ou ele pode ser um Estado transitório revolucionário. Ele pode ser um Estado, por exemplo, como aconteceu na Rússia, tomado por uma revolução. Quer dizer, os caras tomam o poder e se deparam com a máquina. A máquina está ali. O que você faz com essa máquina? De certa forma, tudo bem, o contexto deles era outro, haviam guerras iminentes ao redor, né? Mas de certa forma você tem que botar a máquina para funcionar. Tudo bem, eles botaram duas, eles botaram a bélica e botaram a cinematográfica. Mas a gente aqui, se botar só a cinematográfica para funcionar, já está de bom tamanho. Mas a questão é de que forma se pensa uma política estatal que não seja regulada por um mercado externo. Então o que eu sinto falta hoje, que seria uma coisa que, eu lembro na estreia do Olímpia no cinema, que a gente fez a estreia dele lá no... Porque o cinema também, o Olímpia foi pro cinema, foi pro circuitão de cinema e tal, de distribuição, mas aquilo, tu tem que ficar uma semana. Aí tu vê quanto é que tu vende no final de semana. Se vender X, tu fica mais outra semana. Um documentário louco falando sobre corrupção de jogos, não vai ficar nem 2 semanas, entendeu? Então, assim, essa lógica não serve para ele. Não serve. Ele participou dessa lógica, mas não serve para ele. Tiveram iniciativas também de distribuições, não sei se você conhece, né? Aí foram sites, como é que chamava? Acho que Taturana Filmes, enfim. Que era um site que organizava exibições. Então você pega o teu filme, você bota lá e o site ajuda você a organizar exibições. Se X pessoas quiserem ver teu filme, ela vai organizar uma exibição numa sala de cinema. Mas de novo numa sala de cinema, porque o cinema tem esse lugar, essa coisa meio... Então o que eu sinto falta hoje, nessa produção talvez mais de documentário, doc-ficção, ou até quiçá um dia de ficção, é o que já acontece um pouco mais na área, dessa área mais noticiosa, digamos assim, que é uma rede de pessoas
que estão produzindo conteúdo e que elas se juntem para produzir um conteúdo específico, um pouco mais elaborado, porque um filme não é uma entrevista, né? Que o Meteoro, o ICL, Galante Filmes faz, o cara botar no microfone, pô, tu pode ter teu canal, tu vai mandar bem pra caralho, vai falar um monte de coisa pertinente, mas tu não vai estar fazendo um filme. Se tu quer fazer um filme, vai precisar de mais gente, vai precisar de mais mão de obra, vai precisar de mais parceiros. Então, eu, voltando ao que eu estava falando, né, na estreia do Olímpia, que foi financiado no Catarse, eu falei no palco, falei, olha, que isso aqui seja um exemplo do que pode vir a ser a produção de filmes políticos no Brasil. Que é o seguinte, vocês pagaram para esse filme acontecer. Vocês estão aqui agora recebendo o filme, né, no qual vocês acreditaram. Claro, existe uma confiança, vocês acreditaram na ideia, acreditaram no diretor, acreditaram na equipe, acreditaram e está aqui o resultado. Nesse sentido, uma coisa muito curiosa de se pensar o verdadeiro cinema independente seria aquele que não dependesse do Estado, que não dependesse de nada, que dependesse de seus próprios recursos, de um investimento particular próprio. Bom, nesse sentido, então, a Veracruz é que deveria ser independente, porque a Veracruz, em seu início, foi um investimento particular de industriais paulistas, né, da burguesia paulista, que investiu seus próprios recursos na produção. Talvez a Veracruz, então, é que deveria ser chamada de um cinema independente, mas é óbvio que isso não procede, porque a própria Veracruz depois apela ao Estado, porque os seus investimentos não se pagam no próprio mercado de exibição. Ela acaba, desde o início da trajetória da Veracruz, contraindo dívidas que são contraídas com o Estado, e depois o Estado chega a encampar a Veracruz quando a coisa já se inviabiliza de uma forma geral. Mas a questão nessa relação entre o cinema e o Estado, como é que a gente localiza a discussão do cinema independente? Bom, por um lado, você pode localizar essa discussão com a perspectiva que a gente já debateu, que está lá em São Paulo nos anos 50, nos congressos, etc. e tal, que é a proposta de um cinema realista, nacional popular, né? Um cinema voltado para o popular, mas não para o popularesco, voltado para uma visão realista dos problemas sociais, etc. e tal. O cinema independente teria que ser um cinema assim, né? Além disso, teria que ser um cinema fora dos estúdios, um cinema que colocasse a câmera nas ruas, seguindo o modelo do neorrealismo italiano, um cinema que não apelasse para a caricatura, mas que trabalhasse com personagens que fossem de fácil identificação com o povo, um cinema que trabalhasse com as referências da literatura brasileira, do folclore brasileiro. Tudo isso junto configuraria essa noção de um cinema independente mais afinado ao nacional popular, logo mais afinado a essa vertente do Partido Comunista. De outro, você tem a discussão do cinema independente como um cinema que precisa se viabilizar de qualquer maneira no mercado. Essa é a vertente do cinema carioca, essa é a vertente dos produtores cariocas. Nesse sentido, o que se discute basicamente no Rio de Janeiro é como é que eu consigo produzir e como é que eu consigo botar esse filme no mercado. Não passa por essa discussão que o filme tem que ser necessariamente um filme dramático, um filme realista, um filme nacional popular, um filme com preocupações sociais. Não passa por aí. Era basicamente produzir os filmes e botar esses filmes no mercado. Bem, não se colocava essa questão propriamente conteudística, ou seja, no Rio de Janeiro, era perfeitamente possível você ser considerado um produtor independente fazendo chachada. Desde que você fosse independente. Bom, então se é assim, então no que consiste essa independência? Basicamente, na forma como você articula a produção, a distribuição e a exibição desse filme. Coloca-se, portanto, uma questão muito concreta dos dois principais setores da atividade cinematográfica, que é o setor industrial e o setor comercial, ou seja, como é que você produz e como é que você joga esse produto no mercado. Nessa perspectiva, é evidente que
o diálogo com o Estado ele passa a ser fundamental.